Conheci a Clara numa dessas noites em que o acaso parece querer pregar peças na gente. Era uma sexta-feira comum, e meus amigos insistiram em sair. Eu não estava exatamente animado, mais por cansaço da semana do que por falta de vontade. Mas fui. E foi naquela esquina meio escondida da cidade, num barzinho novo, com luz amarelada e música baixa, que ela entrou como quem não quer nada, e sem saber, mudou minha vida. Clara tinha uma presença que chamava a atenção sem esforço. Não era pelo físico, embora ela fosse bonita. Era algo no jeito de andar, de olhar, de rir com a cabeça levemente inclinada para trás, como se divertisse do mundo e das pessoas que tentavam entendê-la. Naquela noite, ela se juntou à nossa roda por acaso, amiga de alguém, e logo dominou o assunto. Falava com eloquência sobre viagens, experiências, a vida sem amarras. E foi entre um gole de cerveja e uma crítica ao sistema que ela soltou, com aquele tom debochado que parecia parte do seu charme. Filho é prisão com algemas de fralda. Quero mais é liberdade. Todos riram. Inclusive eu. Ela disse aquilo com tanto desprezo que era impossível não achar engraçado. Mas, ao mesmo tempo, havia ali uma convicção que me fez pensar. Eu, que sonhava em ser pai um dia, me peguei calado por alguns segundos, tentando reorganizar meus pensamentos. Mas era cedo demais para me importar com isso. Mal a conhecia. E, se dependesse dela, continuaríamos nos conhecendo só pela superfície. Nossos encontros seguintes foram todos despretensiosos. Um café ali, uma pizza depois da balada, noites que começavam em silêncio e terminavam com risos no escuro. Clara não gostava de promessas. Dizia que elas eram a raiz de todas as frustrações. O problema é que as pessoas prometem coisas que nem sabem se vão querer cumprir. Ela era intensa. Cheia de opiniões fortes. E, de certo modo, isso me encantava. Eu gostava da autenticidade dela, mesmo quando ela exagerava. Clara tinha o dom de parecer dona de si, mesmo quando claramente estava perdida. Ficamos nessa dança por alguns meses. Nada sério, pelo menos não da parte dela. Mas comigo era diferente. A cada conversa, a cada troca de olhares silenciosa depois do sexo, eu me via mais entregue. Me pegava imaginando como seria segurar a mão dela em público sem precisar fingir que éramos só conhecidos. Como seria acordar todos os dias ao lado dela sem medo de que ela sumisse. Mas eu não dizia nada. Porque sabia que qualquer sinal de apego poderia espantá-la. Até que um dia, sem briga, sem explicação, ela desapareceu. Eu mandei mensagem. Nada. Esperei dias. Sem retorno. As redes sociais continuavam ativas, mas ela me ignorava como se eu nunca tivesse existido. Senti como se tivesse sido apagado. Passei noites em claro, revendo nossas conversas, tentando encontrar alguma pista. Uma palavra mal colocada, uma frase que a tivesse afastado. Mas não havia nada. Só o silêncio. 2 meses depois, a notícia me encontrou sem aviso. Estava rolando o Instagram, tentando distrair a cabeça, quando me deparei com a imagem dela, barrigão, mãos entrelaçadas sobre a pele esticada, sorriso largo, olhos brilhando. A legenda dizia: às vezes, a vida surpreende e mostra que a liberdade também pode ser amar alguém que ainda nem nasceu. Fiquei paralisado. Meus olhos voltaram para a barriga. A dela. Clara. Grávida. Meu primeiro pensamento foi: isso deve ser montagem. O segundo: não pode ser tão recente. Mas era. A data não deixava dúvidas. Era recente. Muito recente. Tão recente que o tempo entre nosso último encontro e aquela postagem não batia. Era possível, biologicamente falando, que fosse meu. O pensamento me atravessou como um raio. Mas logo veio a lembrança de algo que uma amiga dela havia comentado uma vez, meio sem querer. Clara tinha ido a um festival sozinha no sul, antes de desaparecer. Foi lá que conheceu o tal ficante. Um cara qualquer. Um rolê, como ela dizia. Segundo conhecidos em comum, mal se viam. Não chegaram a namorar. Foi coisa de uma noite ou duas. E foi dele que ela engravidou. O mundo virou do avesso dentro de mim. Comecei a evitar lugares que lembrassem ela. O bar onde nos conhecemos, a cafeteria onde dividimos um bolo de limão, até mesmo a rua do apartamento dela. Clara tinha sido meu furacão. E agora, fora da minha vida, parecia mais presente do que nunca.
E o mais difícil não era ela estar grávida. Era o contraste com o que ela dizia. Aquela mesma Clara que zombava da ideia de ter filhos, que dizia que maternidade é sentença perpétua, agora postava sobre o milagre da vida, fazia chá revelação e escrevia textões sobre como a liberdade está em abrir mão dela por amor. Eu me sentia ridículo. Um espectador vendo de fora a transformação de alguém que, comigo, parecia impermeável ao afeto. Uma parte de mim queria rir da ironia. A outra só sabia doer. Não a procurei. Pensei 1000 vezes em escrever, perguntar se precisava de algo, se queria conversar. Mas algo dentro de mim dizia que eu não cabia mais na história dela. E talvez nunca tivesse cabido. Vi fotos do nascimento, do quartinho decorado, do bebê no colo dela. Clara parecia completa. Inteira. Pela primeira vez, seu olhar não tinha aquele tom de fuga. Era fixo. Firme. Feliz. E foi aí que me dei conta, talvez ela nunca tenha sido contra a ideia de filhos. Talvez só estivesse fugindo de si mesma. Ou talvez só estivesse esperando o motivo certo para mudar de ideia. O tempo certo. Ou o acaso. E eu não era o acaso. Eu era a possibilidade certa na hora errada. Hoje, quase um ano depois, sigo minha vida com mais cicatrizes do que antes. Mas também com mais maturidade. Aprendi que idealizar alguém é o caminho mais curto para a frustração. Que nem tudo que parece liberdade realmente é, e que, às vezes, é na responsabilidade que a gente encontra sentido. Clara? Continua postando. Agora são vídeos do bebê engatinhando, dela sorrindo entre mamadeiras e fraldas. Às vezes, me pergunto se ela se lembra de mim. Se alguma noite dessas, enquanto embala o filho no colo, passa pela cabeça dela aquele cara quieto que aceitava as regras dela sem questionar, só para poder ficar por perto. Mas eu nunca vou saber. E tudo bem. Algumas respostas não cabem mais no presente. Ela dizia que filhos acabavam com a liberdade. Engravidou do primeiro ficante. E, no fim, descobriu que liberdade mesmo é poder escolher amar, sem medo, sem roteiro, sem garantias. E eu? Eu sigo aprendendo. Com menos certezas, talvez. Mas com mais verdade.